Sendo diferentes, nós temos então a mesma condição, né? Um substrato com um nível energético, um produto com outro nível energético, que eventualmente pode ser menor, ok? Mas a diferença energética entre eles é pouca. Mas para que cheguemos ao estado de transição, nós precisamos despender uma quantidade considerável de energia. Ou seja, a variação aqui entre o substrato e o estado de transição é ΔG++, ou seja, a energia de ativação. Notem que então nós temos o modelo chave-fechadura, em que a enzima é complementar ao substrato. No modelo chave-fechadura, se a enzima é complementar ao substrato, ele se encaixa perfeitamente no sítio ativo, a região que acomoda esse substrato. Vamos pensar que aqui nós temos então um bastão de metal que se liga, interage com ímãs. E aí então, como ele é encaixado perfeitamente, ele é muito mais estabilizado com a enzima. Isso faz então que o complexo enzima-substrato ele se torne então muito mais estável, pois existe um encaixe perfeito do substrato com sua enzima, não se atingindo praticamente nunca esse estado de transição. Pois, ao invés de você gastar energia para poder atingir o estado de transição, você perdeu energia, você liberou energia na hora que você estabilizou ambos, a enzima e o substrato, tornando a energia de ativação, né, de chegada ao estado de transição necessário para a quebra do bastão muito maior do que a original. Isso faz então com que, se ocorresse esse modelo, nenhuma reação enzimática iria ocorrer na prática, ok? Novamente aqui, diferentes patamares energéticos do substrato produto, ok? Haveria uma energia de ativação original sem a presença do catalisador. Com o catalisador, ela é muito maior, ok? E ainda haveria um dispêndio para poder chegar até o patamar, novamente, do próprio substrato. Com o modelo de encaixe induzido, né, ou ajuste induzido, é diferente. A enzima é complementar não ao seu substrato, mas complementar ao estado de transição. Lembre que eu falei que o estado de transição é o estado de limiar, em que pode ocorrer o retorno da forma da molécula para o seu substrato ou a continuação até chegar ao produto. Com a enzima complementar ao estado de transição, ocorre que o complexo enzima-substrato formado ele não é perfeitamente encaixável, né? A enzima possui ímãs que não são perfeitamente encaixáveis com o substrato. Ocorre alguma interação, mas não é perfeita. Sendo que essa presença de alguns ímãs na parte interior que não tocam totalmente com o bastão promove com que ocorra um ajuste, né? Um encaixe ao sítio ativo da enzima. Esse encaixe naturalmente faz com que se atinja o estado de transição. Mas a partir desse momento, o estado de transição é o limiar. Caso nós forneçamos um pouco mais de energia a esta molécula, no caso, haverá então a continuação da reação e a formação de produtos, fazendo com que então o gráfico ele se aproxime muito mais do que seria uma reação enzimática factível, diminuindo-se então a energia necessária para a chegada ao estado de transição com a participação da enzima, ok? Com as variações em cada complexo, complexo enzima-substrato, complexo enzima-produto, por exemplo. E aí a energia de ativação final com a enzima, ela é obviamente menor do que a energia de ativação original. Bom, então falando aqui agora sobre grupos catalíticos. Os grupos catalíticos são grupos, né, grupos R, na verdade, né, grupos laterais de resíduos de aminoácidos presentes na estrutura das enzimas que conferem características específicas para cada tipo de catálise. Nós temos catálises que usam grupos do tipo ácido ou base, que direcionam a catálise ácido-base geral. Catálises efetuadas por grupos que efetuam ligações covalentes ou que fazem a catálise covalente. E grupos que fazem catálise por íons metálicos. Ok? Dessa forma, então, nós temos que
Resíduos específicos de aminoácidos vão atuar de forma específica para cada tipo de catálise, como é o caso aqui do glutamato e do aspartato, que podem atuar na catálise ácido-base geral, devido à presença de um grupo carboxila no grupo R destes resíduos de aminoácidos no interior da estrutura tridimensional das proteínas, ok? Bom, aqui um exemplo, nós temos a quimotripsina. A quimotripsina, então, nós temos então um mecanismo de doação de elétrons, né? Em que essa doação de elétrons faz com que ocorra, então, a formação de um intermediário, né? Existe aqui um grupo de um resíduo de aminoácido que doa elétrons para essa hidroxila da serina 195, né? Da quimotripsina. Isso faz com que ela consiga também doar elétrons para uma certa ligação peptídica de um peptídeo, né? Quimotripsina, lembrando que ela é uma proteinase, é uma protease. Dessa forma, isso facilita esse pulo de par de elétrons, né? Esse rearranjo de elétrons facilita com que ocorra a quebra, né? Da ligação peptídica, né? Dessa ligação amida presente nesse peptídeo, tá? Isso também faz parte do mecanismo, por exemplo, de catálise ácido-base geral, porque ocorreu a doação de elétrons aqui, né? No caso, uma base de Lewis. Bom, gente, agora vem uma parte aqui muito interessante e muito importante da nossa aula, certo? Uma das partes mais importantes, que é a cinética enzimática, né? A questão de como que nós quantificamos a variação de velocidade de uma dada reação enzimática, certo? Então, como que ocorre, então, essa questão da alteração da velocidade? Os primeiros estudos que foram feitos a princípio no início do século XX, por Victor Henry, tá? Que propôs pela primeira vez, né, como eu falei, no final, entre os meados e o final do século XIX e começo do século XX, ocorreu um avanço muito grande com relação a estudos de enzimas, né, na enzimologia. E aí então nós temos que Victor Henry foi um dos primeiros pesquisadores que começaram a denotar um mecanismo, né? Um modelo de cinética enzimática, em que ele coloca que existe a ligação de uma enzima, de um catalisador, com o seu substrato, formando então de forma reversível um complexo enzima mais substrato. Em 1913, né? Aí então realmente ocorreu um grande avanço devido a esse famoso casal, né? Esse famoso casal de cientistas, Leonor Michaelis e Maud Menten. Isso então foi que, né, nos idos, no início do século XX, que ambos, Michaelis e Menten, propuseram pela primeira vez um modelo mais robusto de cinética enzimática, né? Em que a partir de várias deduções matemáticas eles propuseram pela primeira vez um modelo mais robusto de atuação das enzimas na alteração da velocidade de uma reação. Então, nesse modelo, nós temos que a enzima ela se encontra com o seu substrato e pode se associar a ele formando um complexo a partir de uma constante cinética K1. Da mesma forma, como a reação é reversível, o complexo ele pode voltar a se dissociar, né, formando a enzima mais substrato, por uma constante cinética K-1, de ordem de grandeza proporcional a K1. Essa primeira etapa é dita etapa rápida, né? Porque esse encontro da enzima com o substrato formando complexo é uma etapa muito rápida que envolve poucas interações fracas, né? Para que ocorra esse encontro e uma estabilização. Ok? Como se fosse realmente a ligação, né? No caso, a troca, né, de um interruptor. Ligar ou desligar um interruptor. Na questão aqui da dissociação, tornando o substrato produto, né, sem gasto da enzima, essa etapa é dita uma etapa lenta, né? Uma etapa lenta ou limitante, mas que também é governada por uma dita constante cinética. Professor, mas o que seriam essas constantes cinéticas? As constantes cinéticas, se nós olharmos pela lente da matemática, né, existe aqui uma relação, né? Existe uma relação de proporcionalidade.
Quanto mais enzimas eu tiver, mantendo o substrato constante, mais nós teremos também do complexo enzima-substrato. Da mesma forma, se eu manter as enzimas constantes e aumentar a quantidade de substrato, quanto mais substrato nós tivermos, maior será a formação de complexo enzima-substrato. Ou seja, a concentração de ambos os componentes é diretamente proporcional à concentração do complexo enzima-substrato. Isso faz com que ocorra uma relação direta. Para que nós colocamos isso em termos matemáticos, nós precisamos adequar uma constante de proporcionalidade. E da mesma forma, né? Quanto mais complexo enzima substrato, mais haverá, pela dissociação, enzima e substrato dissociados. Ou seja, também ocorre uma relação de proporcionalidade. Bom, esse complexo enzima-substrato, ele também pode gerar produto, né? E aqui também é uma relação de proporcionalidade, né? Tudo baseado na matemática. Bom, então, essa relação de proporcionalidade, no caso, ela pode ser aplicada em diversos momentos, tá? E aqui ela também é aplicada, só que agora para definir como que a velocidade da reação enzimática, ou seja, a formação de produtos ou mesmo a decomposição de substratos, ela se comporta ao longo, né, da reação, quando eu vario, por exemplo, o substrato, a concentração desse substrato. Então vamos pensar, né? No começo eu tenho uma quantidade X, né? 6 moléculas de enzimas aqui disponíveis para a reação. E eu tenho uma quantidade menor de substratos. E, eventualmente, alguns substratos se encontram com as enzimas, né? E aí, então, eu tenho uma reação que as enzimas, têm muitas enzimas disponíveis para a ligação com os substratos. No segundo momento, eu vou ter que, então, a mesma quantidade de enzimas, né? Porém, eu tenho mais substratos, então eu tenho menos enzimas disponíveis para a ligação com o substrato. No terceiro momento, eu tenho um grande excesso de moléculas de substrato, que então vão completamente lotar, né? Vão completamente ocupar todos os espaços, todos os sítios ativos dessas enzimas. Notem aqui, nós temos enzimas livres, substratos livres e complexos enzima-substrato. Enzimas parcialmente livres e enzimas complexo enzima-substrato. Aqui nós só temos complexo enzima-substrato, ok? Então, nesse primeiro momento, a cada vez que eu coloco substratos com a enzima, eu tenho que prontamente ocorre a decomposição. Se eu vou aumentando a concentração do substrato, até um certo ponto, é uma relação praticamente linear. Eu coloco mais substratos, ocorre um acréscimo na velocidade de decomposição de forma quase linear. Até que eu vou me aproximando a esse ponto, em que todas as enzimas estão ocupadas. Se todas as enzimas são ocupadas, eu não tenho um acréscimo de velocidade, pois a decomposição ela se mantém numa taxa, certo? Substratos destruídos ou decompostos por unidade de tempo, que se mantém, porque eu mantive a quantidade de enzimas. Ou seja, eu vou tendendo a manter a mesma velocidade máxima, ou me aproximo dessa velocidade máxima. Então, no primeiro momento, praticamente linear, vou me aproximando a um platô. E esse platô tenta se manter na máxima velocidade de decomposição de substratos ou de formação de produtos, ok? Devido a todas as enzimas estarem ocupadas. Bom, então, assim, gente. E então eu posso aqui também dividir, né? Eu posso dividir esse gráfico em partes. Antes de um certo ponto, eu vou ter então uma parte que é mais linear. Após certo ponto, eu tenho uma parte que é mais hiperbólica, digamos assim. Ok? E aí, então, até essa parte linear, a parte que delimita isso, né, a concentração do substrato que delimita isso é denominada de Km. E essa concentração, Km, ou constante de Michaelis-Menten, né, ela define uma velocidade inicial, porque é calculada dessa fórmula, né? A gente calcula
baseada apenas na velocidade inicial da reação, sendo esta em valores numéricos a metade da velocidade máxima. Após esse ponto, nós temos então a formação de uma hipérbole mais evidente, e aí nós temos então até chegar ao valor máximo que seria atingido, que seria teoricamente atingido, que seria então a velocidade máxima. Apesar de que sempre haverá decomposição de substratos, então fica praticamente impossível que a gente chegue nessa velocidade máxima teórica. Mas essa consideração define bem o ponto de velocidade inicial igual à metade da velocidade máxima.